Caixa Bandpass de sexta ordem, ou seriam duas caixas em uma. Eu, professor Romário, projetista de caixas acústicas e consultor de som automotivo e residencial, vou explicar para você o conceito desta caixa aqui no Laboratório de Caixas, ou melhor, em mais uma aula do Laboratório de Caixas. Aula que está livre para todo mundo assistir. Se você ainda não faz parte, para assistir às aulas lá, as aulas avançadas do Laboratório de Caixas, ver os testes, as comparações e ter acesso ao projeto de caixa, já entra lá no Laboratório de Caixas para você ter acesso às aulas avançadas aqui do Laboratório de Caixas. Então, o que é a caixa Bandpass, Romário? De sexta ordem, claro. A caixa Bandpass de sexta ordem ela tem uma câmera traseira, uma câmera frontal. Mas, Romário, a caixa Bandpass de quarta ordem também tem uma caixa traseira e outra caixa frontal. Sim, ela tem duas caixas, duas câmeras, só que a quarta ordem só tem uma câmera selada, a primeira, e a segunda câmera já é dutada. A de sexta ordem já tem um incremento a mais. A primeira câmera, que é selada, ela já vai facilitar, ela já tem um outro duto, já tem um duto. Então, são duas caixas dutadas, cada uma em determinada frequência. A câmera traseira com um duto ali, área e profundidade, câmera sintonizada em uma frequência baixa, e a outra câmera com área de duto, profundidade de duto, câmera, volume de duto sintonizado em frequências altas. E qual a vantagem dessa caixa? A maior vantagem, no meu ver, é o desempenho, né? Ela chega a ter um ganho em até 3 dB maior, comparado, sim, claro, a uma caixa 10 reflexo, refletor de graves, ou caixa frontal com duto. Então, é um ganho superior em até 3 dB, em um range muito grande, né? Um range relativamente interessante, porque a caixa frontal até tem picos que conseguem atingir ali 3 dB ou mais, né? Só que a caixa Bandpass ela tem uma faixa de ganho ali maior, ou seja, um ganho de 3 dB não é apenas um pico, é um ganho um pouquinho mais extenso, mais aplanada. Então ela tem um 3 dB ou até mais também. Isso depende, claro, esse 3 dB depende do gosto, da necessidade. Para o som automotivo, o pessoal prefere ter picos também. Então a gente elimina um pouco desse 3 dB ali, deixa 2 dB em uma frequência e dá tipo 4 dB em outra. Então ela fica tipo que uma montanha em algumas frequências. Então, claro, isso é necessidade. Nos meus projetos de caixa avançado, eu ajusto de acordo com essa necessidade do cara. Se o cara quer subgrave, a gente vai buscar muito subgrave. Se quer uma resposta mais picuda, mais agressiva, o cara vai ouvir tal e tal estilo musical que precisa de picos em tal região, então a gente abrange, é possível abranger aqueles estilos musicais, aquela proposta, enfim. Nos projetos de caixa avançada é possível fazer isso, para justamente adequar ao gosto de cada um, porque cada um tem seu gosto, concorda? Cada um tem sua necessidade, tem sua preferência sonora, então é preciso abranger essa necessidade. A outra grande vantagem da caixa Bandpass de sexta ordem é porque ela isola o falante fisicamente, protege o falante fisicamente, evitando ali danos no alto-falante. Tanto é que o som profissional gosta muito dessa caixa, porque ela protege o falante fica bem acomodado, vai aumentar muito a vida útil do falante, né? Vai evitar intempéries do tempo ali, evitar de molhar, evitar ali colisões do alto-falante com alguma barreira física. Então, assim, é muito interessante por isso também. Mas claro, aí, nem tudo são flores, é isso aí, nem tudo são flores, porque a caixa Bandpass de sexta ordem, ela tem uma desvantagem. Não seria tanto a desvantagem, sim, mas a maioria das vezes pode ser uma desvantagem para você, porque ela é uma caixa banda passante, né? É uma caixa, como diz o nome, banda passante. Ela deixa passar algumas frequências, porque por ter duas câmeras ali, uma na frente, uma atrás e uma na frente, evita que você tenha ali frequências altas reproduzidas nesse alto-falante. Então ela tem um filtro acústico, na própria caixa já é um filtro acústico, já elimina as altas frequências. Então dificilmente vai conseguir subir lá em 200, 300 Hz, impossível. Se tu não tiver um médio que consiga ali começar dos 120, pelo menos 150 Hz, cara, dificilmente vai ficar um tremendo buraco ali na resposta. Então o ideal mesmo na caixa Bandpass é que você tenha um médio de 12 ou de 10 que consiga partir ali de 120, em caixas, claro, médios com caixas devidamente sintonizadas para buscar essa baixa frequência, né? Coisa assim que não é tão comum num som automotivo ter caixas sintonizadas de forma útil, né? Até que tem caixas de médio sintonizadas ali em 100 Hz, tudo mais, a maioria, mas não é de forma útil. A resposta vai vir lá em 150, 160, enfim, então não é uma resposta tão proveitosa. Então essa é a desvantagem, porque ela vai ter uma banda passante, uma resposta muito estreita, apesar de você conseguir ter um nível de SPL bom naquela faixa, ali naquela zona, tipo, ela atua de forma ali de 1/8, né? Em 1/8 ali ela atua com maior eficiência, então de 50 a 100 Hz é a maior eficiência da caixa. Depois disso aí ela tende a cair a resposta, um pouco depois ela vai cair a resposta totalmente, tem uma queda decrescente muito abrupta, então ela não vai ter nem muita baixa frequência, se você não sintonizar ela em baixa frequência, claro, e nem alta frequência, muito menos, né? Muito menos. No máximo, se uma caixa estiver sintonizada ali em 50 Hz, ela pode ir até 120, por aí. Varia muito do falante, varia muito do projeto,
enfim, varia, tem muitas variáveis aí, mas ela não consegue trabalhar mais do que, não consegue trabalhar, por exemplo, em 2/8, por exemplo. Impossível trabalhar em 2/8. É praticamente impossível trabalhar com a caixa bem de pés em 2/8. Ou seja, começar um HPF, né, uma resposta útil de 50 até 150 Hz. Não dá para fazer isso. É bem difícil, né? Ela sobe, até que sobe, mas ela já sobe assim com ou um pico muito grande ou uma deficiência muito grande também. Consequentemente, não aproveitando o máximo do que ela pode oferecer, né? Então, para isso é melhor aproveitar mais um estreitamento do range, que assim a gente vai ter uma sonoridade mais proveitosa, uma pressão sonora muito maior. Se você se interessou pelo projeto de caixa bem de pés de sexta ordem, quer aprender a desenvolver esse projeto, quer ver pelo menos ali o básico de desenvolvimento, não uma aula completa, mas uma aula básica ali de como que a gente projeta um projeto, desenvolve um projeto de caixa avançado e muito mais ainda. Você ter acesso a esse projeto de caixa para você baixar. E ainda melhor, você ter acesso, né, aos testes dessa caixa tocando, teste na prática, comparações, teste de sonoridade, teste de pressão sonora. Entra aí no link embaixo, tem um link do laboratório de caixa para você se cadastrar e você vai ter acesso a todos os testes, todas as aulas por 1 ano. Em resumo, assim como a caixa bem de pés de sexta ordem, ela protege o falante fisicamente, acusticamente, aproveita e dá ênfase em determinado range para ter uma maior pressão sonora, muito mais eficiência na caixa, eficiência no alto-falante. Assim também o homem, quando ele se isola e se afasta daquilo que o corrompe, daquilo que o faz errar o alvo principal da vida. E alvo esse que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E não só temer a Deus e guardar os seus mandamentos, mas crer que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida e confessar isso com a sua boca. Assim o homem alcança a salvação eterna por meio de Cristo Jesus, pois Deus deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você quer alcançar algo mais na sua vida, quer alcançar algo maior do que qualquer riqueza aqui deste mundo, algo que está superior a qualquer vantagem aqui neste mundo, a qualquer bem, a qualquer outro nível de felicidade, você precisa se achegar a Deus. Você precisa alcançar algo que Deus tem preparado só para você, ter preparado para toda a humanidade, que é a salvação eterna. E assim ter paz, ter a certeza de que a vida não se encerra aqui, mas que a vida vai continuar posteriormente por séculos e séculos e eternamente.